Nós estamos assumindo a presidência do partido diante de uma conjuntura bastante adversa, ou seja, uma eleição que veio depois de um golpe institucional no país, em que fechou um ciclo de 12 anos de conquistas, de inclusão social, de conquistas democráticas, populares e de afirmar o projeto de desenvolvimento nacional. Portanto, nós estamos diante de um novo ciclo político, com uma ofensiva conservadora muito grande, onde os desafios da construção do partido, portanto, se dão em uma proporção muito grande, bem maior e mais complexa, porque não é apenas uma ofensiva local, não é uma ofensiva apenas no Brasil. As forças conservadoras têm ampliado as suas vitórias na América Latina, como um todo, e no mundo. Então, é um quadro bastante adverso e um quadro onde a gente sai de uma eleição municipal marcada por essa virada de um ciclo político no Brasil, uma inflexão no que diz respeito ao acúmulo de vitórias conquistadas pelo povo, historicamente conquistadas pelo povo, vitórias históricas, e nesse sentido é um desafio novo, é um desafio de preparar o partido para essa nova realidade, readequar a tática do partido para essa fase de ofensiva das forças conservadoras e que no resultado eleitoral dê uma demonstração de que o partido, nós conseguimos dentro dessa ofensiva conservadora aqui na Bahia, nós conseguimos pelo menos manter o que nós tínhamos. As forças conservadoras saíram vitoriosas no Brasil todo. O PCdoB teve uma participação, teve um resultado extremamente modesto, que foi principalmente modesto pelo resultado que ocorreu no Nordeste e especialmente no Maranhão, onde nós elegemos mais de 50% das prefeituras que nós temos no Brasil. Das 80 prefeituras, 43 foram no Maranhão. A Bahia, portanto, perdemos pouco espaço, mantivemos razoavelmente que tínhamos, disputamos nas grandes cidades da Bahia, em que pese não temos logrado êxito em eleger apenas, e foi uma grande vitória, que foi o terceiro mandato consecutivo do PCdoB em Juazeiro, que é uma das maiores cidades da Bahia, mas nós tivemos candidatos nas grandes cidades, na maior cidade do estado, que foi Salvador, conseguimos eleger dois vereadores, lideramos uma frente política de centro-esquerda, que enfrentamos um projeto conservador em Salvador, tivemos candidato em Itabuna, tivemos candidato em Conquista, então o partido ocupou seu espaço dentro dessas dificuldades de uma onda conservadora, e o resultado foi um resultado modesto no Brasil, mas na Bahia nós saímos vitoriosos, porque dentro desse contexto, manter os espaços que nós tínhamos antes dessa nova conjuntura adversa, foi uma grande vitória da tática que o partido utilizou. Nós obtivemos mais votos, inclusive, para vereador e para prefeito, que nós obtivemos na última eleição, e saímos com um número razoável de prefeitos e também de vereadores. Assumir a direção da presidência do PCdoB é uma continuação de uma trajetória política de mais de 35 anos dentro do partido. Eu entrei no partido ainda na época da ditadura, já exerci diversas tarefas internas do partido, desde militância no movimento estudantil, acompanhamento em movimento comunitário, presidência de diretório municipal, acompanhamento de trabalho rural, acompanhamento de trabalho operário. Praticamente já atuei em quase todas as áreas, e dentro da direção estadual fui por muito tempo secretário de organização do partido. Então conheço a estrutura partidária, a máquina do partido, ajudei a consolidar essa estrutura de organização do partido no estado, fui por 4 anos vice-presidente do partido, então é mais uma tarefa, assumo com a responsabilidade de mais uma tarefa dentro da minha vida partidária. A minha experiência como gestor, além de ter sido secretário municipal por 3 anos, tenho experiência na gestão pública e partidária, né? Na gestão pública como secretário, depois como coordenador da Agência Nacional de Petróleo, depois na área executiva, 7 anos presidente da Bahia Gás, também fui presidente do Conselho Fiscal da Neoenergia, que é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do país, fui por 1 ano também do Conselho Fiscal
da Coelba, e dentro do partido já exerci quase todas as tarefas internas no que diz respeito à parte organizativa. A experiência que eu trago de gestão para dentro do partido, e já executei essa experiência como secretário de organização do partido, é exatamente uma gestão que entenda o partido é uma organização que, como organização, tem um objetivo da sua existência. No caso do partido, como todo partido político, o nosso é a luta e a conquista do socialismo no Brasil. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo estratégico, e nós vivemos em busca desse objetivo estratégico. Nós temos sempre circunstâncias e contextos onde a gente vai desenvolver essa luta para cumprir esse objetivo. E nós precisamos ter uma organização eficiente, uma organização que se estruture de acordo com as condições da conjuntura política, de acordo com a correlação de forças do momento político, para atender a essas necessidades desse acúmulo de força em cada momento de obtenção dos seus objetivos para essa conquista do socialismo. Portanto, a organização serve à política. Nós temos que ter uma organização eficiente, mas temos que ter um funcionamento enquanto organização. Toda organização tem uma rotina, toda organização tem seus métodos, tem suas formas de estruturação, suas formas de funcionamento, e nós precisamos ter eficiência, porque qualquer organização que não seja eficiente, ela não consegue também entregar os resultados a que ela se propõe. No nosso caso, vitórias políticas que vão se somando para a conquista do socialismo. Quem define a tática é a correlação de forças e a conjuntura. Nesse momento, acho que a tática foi extremamente adequada, mas a tática do PCdoB mostrar sua fisionomia numa situação de dificuldade, onde uma força importante que hegemoniza a esquerda no Brasil está em grande decadência, sofreu uma grande derrota eleitoral, que foi o PT. O partido se apresentar como uma alternativa é muito importante. Se essa tática eleitoral ela permanece nos próximos enfrentamentos, nós precisamos fazer uma avaliação da disputa que nós vamos ter aí no que diz respeito à reforma política e continuarmos acumulando força. O partido tem uma trajetória vitoriosa no Brasil, exatamente pela essa capacidade de compreender essa flexibilidade e a flexibilidade de adotar táticas adequadas para o momento político, e essa capacidade de compreender o marxismo de maneira dialética, que é saber entender a conjuntura, a correlação de forças e os objetivos em cada momento de virada histórica que nós vivenciamos. Isso é que permitiu ao Brasil, ao Partido Comunista do Brasil, ser o partido mais antigo, não ter se destruído ao longo da sua trajetória, ter se constituído num único partido que passou pelos principais momentos históricos da construção republicana no Brasil. Isso é o grande patrimônio político e teórico que o PCdoB tem, que é a sua base teórica que tem levado ao longo dos anos, das décadas e das viradas históricas, o PCdoB continuar como uma força viva e influente do ponto de vista político no país. Essa onda conservadora impõe, como consequência tática, uma ampliação política. Nós precisamos buscar os amplos setores da sociedade, não só a esquerda, mas os amplos setores democráticos, porque o que está em risco hoje é a democracia no Brasil. Há uma ofensiva dos setores conservadores, implantando uma agenda regressiva. Essa agenda regressiva é incompatível com o processo democrático, porque o povo não vai suportar essa agenda regressiva. Uma agenda que, a partir da PEC 241, congela os investimentos sociais no Brasil, os gastos sociais no Brasil, numa população que está envelhecendo, que vai dobrar nos próximos 20 anos. Uma agenda regressiva que entrega as riquezas e o patrimônio nacional às grandes multinacionais, como está ocorrendo com o projeto, com a PEC do pré-sal, que abre a tarefa a função da Petrobras como operadora única nas áreas do pré-sal. Projetos que hoje querem alargar ainda mais a ofensiva do capital, quebrando direitos dos trabalhadores, fazendo com que esses direitos sejam colocados num segundo plano. E uma visão geral neoliberal que entende que a única forma de ajustar as finanças é cortando gastos sociais. Não se pensa em nenhum momento esses segmentos conservadores, atrasados, em nenhum momento em
onerar o capital, em onerar quem recebe dividendos, em onerar as grandes fortunas, como aliás existe em todos os países desenvolvidos. Então é sempre colocado o problema do ponto de vista do social. Então essa agenda regressiva, ela vai implicar em uma crise econômica. Já estamos num bojo de uma crise econômica, não só brasileira, mas na crise econômica mundial. O último relatório do Fundo Monetário Internacional, inclusive, ele aponta para um crescimento mais lento da economia internacional, principalmente puxado pelo não bom desempenho da atividade econômica dos Estados Unidos, por uma certa retração dos BRICS e também pela saída da Inglaterra da União Europeia, aquela votação que terminou provocando uma desarticulação econômica, uma desarticulação econômica que existia na Europa, foi intensificada com aquela votação na Inglaterra. Então esse quadro, esse cenário internacional é um cenário de crise, que dificulta a recuperação econômica do Brasil. E essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo vão intensificar a crise nacional. Então a tática a ser adotada é uma tática de ampliarmos politicamente. Nós não podemos estreitar. Em cada momento de dificuldade, em cada momento de avanço das forças conservadoras, nós precisamos ampliar politicamente com bandeiras corretas que possam unir o povo e possam chamar não só os setores de esquerda, mas os setores democráticos para os graves riscos que corre a democracia brasileira. Se nós formos fazer uma contabilidade geral, as forças, as agremiações políticas que estão em torno do governo do Estado, que fazem parte da composição do governo do Estado, saíram amplamente vitoriosas, apesar do avanço da oposição em cidades importantes da Bahia, e ampliaram o número de prefeituras. Mas nós temos que registrar o enfraquecimento desse núcleo de esquerda dentro dessa frente política. O desafio agora é articular essa base, dar uma eficiência na articulação política do governo que permita a retomada da iniciativa política, especialmente no interior, que tenha, recolhendo esses saldos positivos da eleição, possa também se debruçar sobre os erros políticos e que a gente tenha uma condução política forte para o enfrentamento dessa crise que está se estabelecendo e desse avanço das forças conservadoras, que hoje está se dando com o apoio do governo federal, dos golpistas no governo federal, e com a vitória expressiva que teve em Salvador e em algumas grandes cidades, como Feira de Santana, por exemplo, que já pertencia ao controle do DEM. Então nós precisamos recuperar a iniciativa política, rearticular. Uma grande iniciativa seria a retomada do Conselho Político do governo, que não funcionou. Funcionava muito bem no governo de Wagner, era um instrumento político de mediação entre as forças políticas que compõem o governo, e foi desarticulado nesse governo. Então nós precisamos retomar a iniciativa política, porque fazer a gestão não é apenas a gestão administrativa. Nós temos uma gestão administrativa e uma gestão de um projeto político. Se esses dois não estiverem casados, nós podemos sofrer sérias derrotas eleitorais que podem pesar muito no que diz respeito a um projeto que está em curso de desenvolvimento da Bahia de maneira mais integrada. O desafio que já vinha sendo enfrentado por Daniel, que deu uma condução brilhante ao partido, tem dado uma condução brilhante ao partido, é o comandante dessas grandes vitórias que a gente tem obtido na Bahia. Nós temos o desafio hoje de tornar, nesse quadro de dificuldades nacionais, nós temos que fazer com que esses novos vereadores e prefeitos eleitos sejam artífices e articuladores do projeto de construção do PCdoB. Esse é o grande desafio. Por parte da direção do partido, nós vamos dar todo o acompanhamento possível e necessário para que esses novos atores políticos e importantes atores políticos, nessa quadra de desenvolvimento pacífico, diríamos assim, onde o peso eleitoral é muito importante no Brasil, onde nós não estamos tendo grandes convulsões, esse processo eleitoral joga um papel importante, e os espaços institucionais também, que esses prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, assim como os nossos militantes que atuam no movimento social, possam se somar ao quadro partidário para construir o grande projeto de consolidação do PCdoB. Esse é o desafio, transformar esses agentes políticos em agentes políticos, condutores da política do PCdoB no estado da Bahia, da construção
e consolidação do nosso projeto. E que também sirvam como instrumento de enfrentamento dessa nova realidade que se estabeleceu no Brasil e que sirvam de trincheira de resistência para a aplicação dessa agenda regressiva que está atingindo o povo e a nação, e também as liberdades democráticas. Eu acho que esse que é o grande desafio nosso. Nós saímos com um grande patrimônio eleitoral e precisamos transformar esse patrimônio eleitoral num grande patrimônio ativo, vivo e consistente da construção partidária. Eu quero me dirigir a todos os militantes, dirigentes partidários, todos aqueles atores que entraram e saíram vitoriosos ou derrotados desse processo eleitoral. E como dizia Mujica, derrotados são aqueles que não entram na luta. Não existe luta, não existe vitória definitiva nem derrota definitiva. Tudo é um processo. E fazer um apelo e uma conclamação para que a gente prepare o partido para esse novo momento. Nós precisamos mobilizar, consolidar o nosso partido. 2017 é um ano de congresso do partido, um grande espaço de debate interno vai se abrir para nós discutirmos os novos rumos que nós deveremos trilhar diante dessa nova realidade. E nesse momento é enfrentar essa agenda regressiva, continuarmos a nossa mobilização e continuarmos a nossa trajetória vitoriosa de construção da principal força socialista do Brasil, que é o PCdoB. Vamos juntos, vamos na luta, construir um PCdoB vivo, forte e presente na vida política do país.